Amém, queridos. O tema de hoje é: o túmulo está vazio. Cadê o corpo que estava aqui? O túmulo está vazio. Cadê o corpo que estava aqui? Lucas 24, nós vamos ler o final do versículo 5 e o começo do versículo 6. O final do versículo 5 e o começo do versículo 6. Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Amém? Vamos ler de novo em voz alta todos juntos, por favor? Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Fecha os teus olhos, Pai. Consagramos a Ti este tempo que vamos ficar na Tua presença. E desejamos, ó Deus, ouvir a Tua voz em nossos ouvidos, falando a cada coração, a cada alma que está aqui sedenta hoje de ouvir a Tua voz e a Tua palavra. Usa-me, Senhor, porque estamos hoje aqui para Te glorificar. Que o Senhor apareça e eu diminua, que o Teu nome seja glorificado. Esta palavra não é direcionada para nós não estamos falando de um Deus que veio nos abençoar e nos dar vitória. Hoje nós estamos aqui para falar do Senhor e para glorificar a Ti e exaltar o Teu poderoso nome, Pai. Este culto é para Te glorificar e Te exaltar, por isso vem e nos abençoa, porque sem Ti nós nada podemos fazer, em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Pode se sentar, por favor. A maior marca do cristianismo não é a cruz. Você pode perceber que as igrejas evangélicas não usam a cruz, nem a cruz com Jesus, nem a cruz vazia. A gente não faz o sinal da cruz, mesmo porque não há nenhuma ordenança bíblica ou nenhuma indicação que devemos fazer isso para recebermos proteção ou alguma coisa assim. E o maior símbolo do cristianismo não é uma cruz, porque muitos morreram numa cruz, não foi só Jesus que morreu numa cruz. Aliás, 2 ladrões ao lado de Jesus morreram em cruzes também. Diz a história da humanidade que no primeiro século, quando a igreja foi perseguida, faltou madeira para fazer cruzes, para crucificar as pessoas que eram torturadas por causa da perseguição de Roma. Visto que a cruz, muitas pessoas morreram na cruz, mas o maior símbolo do cristianismo é o túmulo vazio. Um túmulo que não tem ninguém habitando ali. Em qualquer religião do mundo, você pode visitar o túmulo do seu fundador. Se você quiser visitar o túmulo de Allan Kardec, você verá naquela inscrição: aqui jaz os restos mortais de Allan Kardec. Se você quiser visitar o túmulo de Buda, você lerá na sua lápide: aqui jaz os restos mortais de Buda. Se você for visitar o túmulo de Maomé, você verá: ele está aqui, enterrado aqui, aqui jaz os restos mortais de Maomé. Mas se você for para Jerusalém e você for visitar um túmulo, a porta estará aberta e uma inscrição em inglês: He is not here. Ele não está aqui, porque Ele ressuscitou. Aleluia! Nós não temos um túmulo para visitar. Cadê o corpo que estava aqui no túmulo? Existem até filmes que falam sobre isso. Tem um filme chamado A Ressurreição, onde um centurião tem que procurar o corpo, porque o corpo sumiu. Sumiu o corpo. Há um outro filme também chamado Em Defesa de Cristo, que um homem jornalista tenta provar que Cristo não ressuscitou. E inúmeras são as tentativas para falar que nesse dia, hoje é Páscoa, e nós não comemoramos o chocolate ou o coelhinho da Páscoa, nós comemoramos que neste domingo, a estas horas, Jesus já estava ressuscitado há muitas horas. Nós comemoramos a ressurreição de um Deus que está vivo e que hoje habita em nós através do seu Santo Espírito, e esta é a verdadeira Páscoa que nós comemoramos. E para anular todo o cristianismo, as pessoas tentam anular então a ressurreição de Jesus Cristo.
Existem várias teorias para tentar anular a ressurreição do Senhor Jesus. Existe a teoria, por exemplo, do desfalecimento. Essa teoria diz que Jesus, na verdade, não morreu. Eles achavam que Jesus estava morto, mas ele estava vivo. E ele foi enterrado vivo. E por isso que ele saiu de lá e ninguém viu. Essa teoria daria alguns problemas. Primeiro, porque Jesus estaria sozinho dentro do túmulo. Para remover aquela grande pedra sozinho, ele ia ter que ser mais forte que o Hulk. Jesus também estava atado, ele teria que sozinho conseguir se desvencilhar das ataduras. Fora que Jesus também teria que ultrapassar uma escolta que estava à porta do túmulo. Essa teoria já cai por terra e é infundamentada. Existe também a teoria da sepultura errada. Dizem que, na verdade, os discípulos e amigos de Jesus, quando foram ver Jesus e visitar Jesus, visitaram uma sepultura errada, que estava vazia. Não foi naquela sepultura que Jesus foi enterrado, mas então era uma sepultura errada. Daria algum problema impressionante ali também, porque em 2 dias e meio, os discípulos de Jesus tinham que ter uma amnésia santa a ponto de esquecer aonde é que enterraram Jesus. Esquecer o caminho da onde eles tinham ido. Aliás, o milagre seria maior ainda, porque José de Arimateia era dono daquela propriedade, daquele túmulo. Ele teria que esquecer, inclusive, aonde que era a propriedade dele, para falar que não foi ali que ele foi sepultado. Um outro problema também acontece com essa teoria. Os lenços de Jesus estavam naquele túmulo. Engraçado, ele foi sepultado em outro, mas de repente apareceu naquele túmulo os lenços de Jesus Cristo. Existe também a teoria mais conhecida, que é a teoria do roubo. Roubaram o corpo de Jesus. Essa teoria também daria muito problema. Primeiro porque, se eles fizessem isso, eles teriam que ultrapassar uma escolta, como eu já falei, de guardas que estavam fortemente armados, guardando o túmulo para que nada disso acontecesse. Os discípulos então iam ter que subornar aqueles soldados que prezavam e guardavam o túmulo ali com a própria vida, e eram responsáveis por aquele corpo e por aquele túmulo. Quer dizer, nenhum guarda se submeteria a suborno. Eles teriam que derrotar os guardas, ou esperar eles dormirem e acontecer alguma coisa assim, rolar a pedra sem que ninguém visse. E outra coisa mais interessante, o que eles ganharam roubando o corpo? Se ganhassem ainda prestígio, se ganhassem fama, dinheiro e honra, mas eles foram desprezados, perderam o prestígio, eram chamados de mentirosos, foram crucificados por causa disso, ficaram mais pobres por causa disso, ficaram perseguidos e errantes pela terra por causa disso, mostrando então que a teoria do roubo é também infundamentada. Existe também a teoria da alucinação. Diz essa teoria que os discípulos de Jesus, tão fortemente abalados pela emoção de ver o seu Senhor morrer, foram e sofreram alucinações, de forma que eles viam Jesus, quando na verdade era só uma alucinação. Porém, a alucinação, ela é algo individual, acontece numa mente individual, o que seria um grande milagre, porque Jesus apareceu para os 12, apareceu para as mulheres, apareceu para mais pessoas, e apareceu para 500 pessoas de uma só vez. Então seria uma alucinação coletiva, seria um milagre da história da alucinação, em que mais de 500 pessoas sofreram a mesma alucinação, ao mesmo tempo, vendo a mesma pessoa que era um fantasma e não o Jesus ressurreto. Mostrando que, obviamente, não há fundamento para falar de uma teoria de alucinação. Uma teoria de alucinação. Gente, Jesus Cristo ressuscitou e a nossa fé está baseada nisso. O cristianismo está baseado na ressurreição de Cristo. E para que você veja isso, abra comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15.
Se Cristo não ressuscitou, meu irmão, a nossa fé é vã, e nós estamos aqui de bobeira. Veja o que o apóstolo Paulo fala aos Coríntios, sobre a ressurreição. 1 Coríntios 15, vamos ler a partir do versículo 14. 1 Coríntios 15, a partir do versículo 14. Veja. E, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Por quê? Se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Veja, irmãos, que o apóstolo Paulo fala que se Jesus não ressuscitou, nós teríamos vários problemas. Primeiro problema, pregar sobre Jesus seria em vão. Fazer a pregação do Evangelho seria uma pregação em vão, porque se Ele não ressuscitou, o que eu estou pregando hoje aqui para vocês? Um Deus que morreu, um homem que morreu e está morto, enterrado. A nossa fé seria em vão também, seria vã, porque estamos baseados numa fé, numa coisa que nunca aconteceu, e que nunca, jamais poderia acontecer. É interessante também que ele fala que se Jesus não ressuscitou, nós somos mentirosos, e somos testemunhas de Cristo mentirosos, e fazemos Deus mentiroso, visto que Ele nunca ressuscitou a Jesus. Se não houve ressurreição, um problema muito sério ainda, nunca seremos redimidos dos nossos pecados, estaríamos em pecado ainda. Outra coisa grave, aqueles que morreram, pereceram. Por quê? Porque Cristo não ressuscitou, não haverá ressurreição de mortos. E pior ainda, para finalizar, nós seremos os mais infelizes de todos os homens, diz o apóstolo Paulo. Mas o fato, meu irmão, é que nós estamos aqui nesse domingo, porque Ele vive, e nós podemos crer no amanhã. O fato é que Jesus ressuscitou de verdade. O fato é que o túmulo está vazio. O fato é que Ele ressuscitou, e se alguém quiser falar o contrário, vai ter que provar o contrário, porque as provas estão conosco. Nós podemos provar um túmulo vazio. Se alguém quiser provar alguma coisa, vai ter que achar um corpo. Quer provar que Ele não ressuscitou? Então me mostra o corpo. Nunca vão conseguir mostrar, porque Ele ressuscitou e não está enterrado ou sepultado em algum lugar. A morte não conseguiu deter o nosso Deus, que venceu a morte e matou a morte naquele dia. Ele é a ressurreição e a vida. O corpo não foi achado. Que você quer prova mais concreta do que esta? A história da humanidade conta das aparições de Jesus, não só os cristãos da Bíblia, porque se você ver aqui na Bíblia, você vai ver quantas pessoas viram o Senhor ressurreto, e caminhou 40 dias com eles aqui na terra, depois de ressurreto. Mas não só a Bíblia, Suetônio e Tácito, que eram historiadores romanos, declararam que viram Jesus também. Flávio Joséfo, o historiador judeu, também relata a aparição de Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, você está no capítulo 15, veja agora o versículo 3, 1 Coríntios 15, versículo 3, o texto diz assim: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12,
Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, apóstolo Paulo, como por um nascido fora de tempo. O fato é que ele ressuscitou, ele está vivo e é um fato histórico comprovado. Nós não estamos aqui no mundo da lua, nós não estamos aqui na terra do nunca, do Peter Pan, nós não estamos em Andalásia, a gente não está pregando uma ficção científica, nós estamos com fatos históricos comprovados pela arqueologia, pela ciência, pela história. Essa Bíblia tem genealogia, tem nome, tem localidade, tem quando aconteceu, tem o que aconteceu. A nossa fé é concreta num Deus que está vivo e é comprovado pela história da humanidade. Aleluia! A ressurreição de Cristo é verdade e é um fato comprovado. Comprovado até cientificamente, materialmente falando. É um fato comprovado pela história. Dificilmente um fato que fosse uma ficção dividiria a história em antes e depois dele. Ele realmente veio, viveu, morreu, foi sepultado e ressuscitou na Páscoa, para que nós hoje recebêssemos a sua vida em nós. A ressurreição de Jesus tem muita importância, irmãos. Talvez você sabe muito da morte de Jesus, a importância da morte, mas hoje eu quero te falar da importância da ressurreição de Jesus Cristo. Qual a importância daquele túmulo estar vazio? Ele ressuscitou, e essa ressurreição nos prova 3 coisas maravilhosas. Primeiro, Ele vive. Nós não servimos a um Deus morto. Como diz aquele filme, Deus não está morto. Hashtag Deus não está morto. Você pode sair declarando, meu Deus não é um Deus morto. Nós não servimos a um ídolo que está na parede, não fala e não escuta e não responde. Não servimos a um Deus que está morto, enterrado, sepultado e morreu e não pode falar com ninguém. Nós servimos a um Deus que está vivo. No Salmo 115, versículo 4, falando sobre os ídolos, o texto bíblico diz assim: prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. O nosso Deus não é como um ídolo, que não fala, não ouve, não cheira, não apalpa, e é um pau feito pelos homens para ser idolatrado. O nosso Deus está vivo e nós temos um relacionamento pessoal com Ele. Ele nos escuta. E segundo Crônicas 7,14, a Bíblia diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, porque Ele tem ouvidos. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos, porque Ele pode ver, e atentos os meus ouvidos, porque Ele está vivo. A oração que se fizer neste lugar. A ressurreição prova que nós não estamos falando com o vento, não estamos falando com a parede, ou com um ídolo, estamos falando com um Deus real, vivo e verdadeiro. Aleluia! Glória a Deus! Ele vive! Ele vive! Ele ressuscitou e aquele túmulo está vazio. Quando eu falo de Jesus, arde dentro de mim, irmãos. Essa hora que eu fico assim, começando a arder dentro de mim, de falar do Deus que ressuscitou. Não é de qualquer Deus, não é de mim, nunca foi sobre nós. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. É tudo sobre Jesus, é tudo sobre Ele, nunca foi sobre nós. Estamos aqui para falar dEle. Segunda coisa maravilhosa que a ressurreição nos dá e nos prova:
Nos prova que Ele vive e nos prova que Ele é Deus. Só aquele que criou a vida tem poder de tirá-la e retomá-la quando quiser. Ele criou a vida. Ele mesmo disse: eu dou a minha vida, ninguém tira de mim, eu que dou a minha vida. E eu tomo a minha vida quando eu quiser, e ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Destrua o templo, que em 3 dias eu reconstruirei. Veja, Ele é Deus, e a ressurreição mostra a sua soberania. A ressurreição mostra o quanto Ele é poderoso e onipotente. Lázaro foi obra dele. A ressurreição de Lázaro foi obra dele. E ele? Foi obra de quem? Senão dele mesmo. Do próprio Deus que o ressuscitou. Ele é Deus. Ele morreu, mas agora vive. Preste atenção no que eu vou te falar. Ele morreu, semeando um corpo corruptível, e ressuscitou o corpo glorificado. O nosso Deus foi morto em desonra, desonrado como um ladrão naquela cruz do Calvário. Mas quando Ele voltar, Ele voltará em glória. Semeou desonra, mas voltará glorioso, para que todos vejam que Ele é Deus, e todo mundo, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Ele morreu despido e nu naquela cruz, mas diz Apocalipse, que quando Ele voltar, Ele voltará com um manto maravilhoso, porque Ele é o Rei dos reis, e o Senhor dos senhores. Ele morreu como réu, condenado injustamente por uma corte, forjada pelo sinédrio, morreu como réu, mas vai ressuscitar como juiz para julgar todas as nações. Ele morreu em fraqueza, morreu tamanha a sua agonia de não conseguir suportar a cruz, morreu asfixiado, sem ar, porque assim acontece com aqueles que morrem na crucificação. Morreu em fraqueza, mas ressuscitou em poder. Aleluia. Ele morreu como servo sofredor, e ressuscita como Senhor, Senhor dos senhores. Ele morreu como um cordeiro de Deus que foi para aquele matadouro, e como ovelha muda Ele não abriu a sua boca. Ele morreu como cordeiro, mas ressuscitou como leão da tribo de Judá. Aleluia, aleluia. Ele é o Cordeiro de Deus que ressuscita poderoso. O homem que morreu na sexta-feira foi glorificado por Deus no nome que está acima de todo nome, e ressuscitou no domingo de Páscoa para a nossa alegria. Aleluia, aleluia. A ressurreição nos prova também que nós temos esperança de ressurreição, que nós também ressuscitaremos. Se Cristo ressuscitou dentre os mortos, nós também ressuscitaremos dentre os mortos. Romanos fala que o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo dos mortos, também nos ressuscitará naquele último dia. Esse dia, irmãos, vai ser um dia muito especial. O dia que esse Deus glorioso voltar para a terra, vai ser um dia provavelmente visível, porque diz a palavra que todo olho o verá. Esse dia vai ser um dia também audível, porque diz que vai ser ao som de trombetas e muito barulho dos céus. Não importa se estamos aqui meia-noite e no Japão meio-dia, ou aqui meio-dia e no Japão meia-noite. Todo olho verá e todo mundo ouvirá que Ele está voltando, porque Ele está chegando para julgar a terra.
Vai ser um dia inesquecível, inescapável. Ninguém vai escapar desse dia. Diz a Bíblia que será repentino. Os homens estarão como nos dias de Noé, comendo, bebendo, se dando em casamento, tendo a sua vida normal, tocando a vida normalmente. De repente, eis o noivo chegando, vindo ao som de trombeta. Quando ele voltar nesse dia glorioso que nós aguardamos, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Ele vai abrir os céus e com os seus anjos vai separar os bodes das ovelhas e vai ressuscitar os mortos primeiro. Todos que morreram em Cristo serão ressuscitados para a glória. Os que morreram sem Cristo serão ressuscitados para o juízo. Aqueles que estiverem vivos serão arrebatados para o céu, ao encontro do Senhor nos ares, diz a palavra. Estaremos todos juntos com o nosso Deus naquele dia. E esse dia, irmãos, também é conhecido como as bodas do Cordeiro. A Bíblia faz essa analogia de um casamento do noivo Jesus Cristo com a noiva, a sua igreja gloriosa que Ele comprou com o dote da própria vida. Ele deu a vida para comprar a sua igreja. E esse casamento vai acontecer um dia. Eu estava estudando ontem sobre o casamento no contexto judaico, porque o casamento de hoje em dia é um pouco diferente do casamento judaico daquela época de Jesus Cristo. O casamento judaico era dividido em 4 fases, em 4 etapas. A primeira etapa do casamento judaico era a fase de assumir o noivado. E o noivado já tinha um poder contratual, um acordo inquebrável. À medida que as pessoas faziam o noivado e o noivo entregava para a noiva o anel de noivado, já era um compromisso inquebrável e inviolável assumir um noivado. É muito interessante você ler a Bíblia que José, antes mesmo de se casar com Maria e ter relações com Maria, porque ela era virgem, diz a Bíblia que ele tinha desposado sua esposa, ou desposado Maria, porque eles estavam ainda na fase do noivado, e já havia ali uma aliança que seria inquebrável. É também interessante ver que na Bíblia, a palavra penhor, no original, é anel de noivado. O que é uma coisa penhorada? Aquilo que você vai resgatar um dia, aquilo que com certeza você vai resgatar. O Espírito Santo em nós hoje é o penhor do Senhor. O Senhor, como noivo, já colocou o anel na sua igreja, um compromisso inquebrável e inviolável, e a garantia que um dia voltará para nos buscar para a glória dEle. Aleluia! Nós temos um anel desse noivo. A segunda fase do casamento era a fase da preparação. O noivo voltava para a casa do pai e a noiva para a casa dos seus pais. A noiva se preparava, ficava ataviada, ficava ornamentada. E um detalhe, diferente dos casamentos de hoje em dia, o noivo não avisava a hora que ele iria buscar a sua noiva. A noiva deveria ficar preparada o tempo todo, porque ela não sabia qual seria o momento em que o noivo estaria na porta, como aquela parábola das 10 virgens, que eis aí o noivo, e 5 eram prudentes, estavam preparadas com azeite, e 5 eram nécias, e não viram quando o noivo chegou. Da mesma forma, a noiva se prepara para o casamento do noivo, aguardando um dia e a hora que nós não sabemos, mas temos que estar preparados para este casamento. Temos que estar preparados para que quando o noivo chegar, sem avisar, nós sermos levados com ele para essas bodas tão maravilhosas. Terceira fase do casamento judaico era a fase de buscar a noiva. O noivo saía de sua casa com os seus amigos e muita música, e se aproximava da casa da noiva para buscar a noiva. Da mesma forma, os céus serão abertos, o Senhor e os seus anjos virão buscar com muito som
a sua noiva, que é a igreja de Jesus Cristo. Por fim, o casamento continuava com uma grande festa, na casa do noivo, não na casa da noiva. A noiva era levada para a casa do pai do noivo, aonde aconteceria a festa. Da mesma forma, nós seremos levados para a casa do pai, aonde haverá uma festa tão maravilhosa. Olha, eu vou dizer uma coisa particular minha aqui. Não há festa na terra que vai se comparar com a festa que nós teremos lá no céu. Se achamos que aqui temos uma boa música, lá nós teremos a melhor música de todas, porque será tocada pelos anjos, pelos serafins, pelos querubins, e nós estaremos com a melhor música. Se aqui tem comida boa, num buffet bom, lá nós comeremos as iguarias do céu. Ah, Jesus, eu tenho certeza que lá vai ter sundae de caramelo, McDonald's, brincadeira, mas eu imagino que se nós gostamos das comidas aqui, você imagina a comida lá. E assim, por muitos dias, permanecia a festa de casamento. Veja que quando Jesus chegou num casamento, acabou o vinho, o casamento durava 8 dias ali. O nosso casamento durará a eternidade, quando estaremos com Ele para sempre. Aleluia! Eu não preciso falar mais nada. Para encerrar esse culto, eu digo para você: o túmulo está vazio. Cadê o corpo que estava aqui? Ele não está mais aqui, porque Ele ressuscitou e porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vamos ficar em pé, igreja, por favor. Ah, Jesus, o túmulo está vazio. E o Senhor está aqui entre nós nesta noite. Porque diz a Tua palavra que onde estiver 2 ou 3 reunidos, que o Senhor estaria. O Senhor nos deu também uma promessa, que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O teu Deus não está morto, Ele está vivo. Te ama tanto que te escolheu, te colocou aqui nessa igreja. Está falando ao teu coração. Quando essas palavras tocam você, como a pastora Vanessa falou, quando você vê uma encenação de paixão de Cristo, e você vê o sofrimento dele, era tudo plano de Deus. Era tudo plano de Deus, porque ao terceiro dia, Ele mostraria o seu poder, mostraria que era Deus de vivos e de mortos. A morte não podia segurá-lo. Havia uma música da época: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? Tragada foi a morte pela vitória. Jó declarava: o meu Redentor vive. Jó, passando tantas lutas, sabia que havia um Deus que estava vivo e não estava morto. Meu irmão, você serve a um Deus que está vivo, que te escuta, que te vê, que te toca quando necessário, que te abraça. E por isso nós podemos crer no amanhã, que moraremos com Ele. Diz a palavra que Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Vamos morar com Ele num lugar que não há dor, que não há pranto, que não há doenças, que não há morte. Estaremos com Ele para sempre, veremos Ele face a face como Ele é. Diz a Bíblia que o seu rosto brilha mais do que o sol do meio-dia. Ele vai ser a luz daquela terra, vai iluminar todos os homens, povos e nações que estarão ao redor dele para adorar o Cordeiro de Deus, que é o único digno de receber adoração. E é por isso, ó Deus, que estamos aqui nessa Páscoa, nesta noite,
Esse povo se reúne aqui por tua causa. Jesus, exaltado, glorificado seja o teu poderoso nome. Irmãos, exalte Jesus nessa noite. Faça isso com os seus lábios agora. Exalte o nome de Jesus, igreja. Vamos levantar uma adoração a Jesus agora. Exalte a Jesus. Diga a Ele quanto Ele é exaltado. Diga que Ele é santo, maravilhoso. Diga que você é apaixonado pelo Senhor. Eu te amo tanto, Senhor. E toda a minha vida está entregue em tuas mãos para sempre, para te servir e te adorar, te bendizer. Aleluia.